Olá, sou o Fernando Duri. Nos vídeos conceituais, nós trabalhamos essa questão do mapeamento dos dados, a coleta, o tipo de dado, como ele é feito, né, de forma primária ou secundária, se ele é quantitativo, se ele é qualitativo. Nós vimos também a questão da limpeza desses dados, como retirar nulos, como retirar dados faltantes e falamos um pouco da regularização. Neste vídeo, nós justamente vamos colocar em prática isso. Nós vamos importar um conjunto de dados, como simulando uma coleta secundária, uma vez que esse conjunto já existe, e vamos pré-processá-lo. Vamos tentar tirar dados faltantes, vamos limpar esses valores nulos e até mesmo fazermos uma regularização. Ficou interessado? Então vamos para o vídeo. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como sempre, né, é criar o nosso projeto, né? Então vamos chamar ele de Pandas Experiment. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar primeiro, né, mudando de diretório para esse Pandas Experiment. Dentro dele a gente vai criar de fato o projeto e ali o que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a trazer o nosso ativo de dados, seguindo aquela separação tradicional, né, das nossas boas práticas, né? Então, trazemos o conjunto íris para a nossa pasta projeto, né? Vamos para ela. Agora, com tudo certinho lá, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada em como é que está o cenário atual. Vamos de novo voltar para o projeto e instalar a biblioteca Pandas, que é justamente quem vai nos permitir essa análise e processamento desses dados. A biblioteca NumPy, que vai permitir a manipulação numérica. A Scikit-learn, ou sklearn, que vai nos dar todo o material de regularização, e o Plotly. Como aqui a gente está trabalhando num ambiente global, eu já tenho essas bibliotecas instaladas, mas no caso de vocês, vai ocorrer o processo de instalação normal. Então, abrindo o Jupyter Notebook, a gente vai criar um novo conjunto, né, um novo arquivo. Dentro dele, a gente vai renomear esse arquivo, ele vai se chamar teste, e vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos importar a biblioteca Pandas, renomeando elas para PD, para a gente poder ter essa facilidade no uso da biblioteca. A gente vai importar a biblioteca do NumPy, a do Plotly, que a gente vai poder fazer algumas visualizações para entender melhor, né? Em específico a Express, que a gente vai renomear para PX, de Plotly Express. E vamos começar na importação dos nossos dados. Então, primeiro nós temos o nosso DataFrame, né, o Iris DataFrame. Vamos lê-lo a partir do pd.readCSV, que é o nosso método de leitura, e o caminho dos dados. Muito bem, esse é o nosso conjunto de dados Iris, que é um conjunto super tradicional da ciência de dados, das flores, né, íris, e as suas variedades, bem como as suas medidas. Então, vamos lá. Pegando então o nosso conjunto de dados, a gente vai preencher, né, esses valores faltantes com zero, que justamente é a estratégia mais básica, e vamos colocar esse inPlaceTrue, que aí a gente não tem que reassociar de novo, né, esse DataFrame a ele mesmo, para a gente economizar espaço. Aí agora a gente vai pegar a colinha lá do Scikit-learn, nós vamos trazer para cá todo o exemplo, né, que eles tinham, vamos renomear a asserção da variável de dados para iris_data_df e vamos começar a fazer umas mudanças, né, no que já estava pronto. Vamos tirar essa parte do DataMax que a gente não precisa, vamos tirar esses prints, tirar o último parênteses lá atrás também e associar a transformação ao novo DataFrame. Então, muito bem. Primeiro, né, a gente vai garantir que a gente só vai trazer as colunas numéricas, porque lembrando, né, o min-max-scaler é um método que só pega as colunas numéricas. Então a gente pega essas 4 primeiras colunas, a gente cola aqui e o que nós vamos fazer é o seguinte: após a gente definir, né, essas colunas de uma maneira mais direta, a gente pode fazer isso de uma maneira mais inteligente. Então, nós pegamos qualquer coluna que dentro, né, do conjunto de colunas não seja a coluna categórica ou o que a gente chama aqui de coluna classe. Assim, se o seu conjunto de íris, né, for diferente, né, tiver mais métricas, ele vai trazer todas as que são numéricas e vai ignorar aquela que é a classe, que é o variety.
Muito bem. Feito isso, nós treinamos, né, o nosso conjunto classificador de min-max scaler a partir da instância, né, atribuída à variável scaler, e nós treinamos em cima dos dados com o método fit. Assim, ele pegou o valor mínimo e o valor máximo para definir a nossa régua e já colocou todo mundo em escala, como vocês podem ver. Agora, o que a gente vai fazer? Lembrando que, como a gente só trouxe os dados numéricos, a gente precisa devolver a categoria. Mas, para isso, a gente precisa transformar esse retorno de função em um data frame. Para isso, nós vamos utilizar o método pd.dataframe para associar de volta à variável preprocessed data df essa característica de data frame. Então, pd.dataframe, passamos o conjunto, né, o retorno da função, passamos as colunas do íris data df original, mas lembrando, né, fazendo aquela jogada esperta de tirar o variety. Por quê? Porque nós só tratamos os dados numéricos. Se a gente trouxer com as mesmas colunas, o Pandas vai reclamar na hora de reassociar esse data frame. Então, vamos substituir aqui por essa interpolação de vetor. E pronto. Agora nós podemos, de fato, né, devolver a variável de classe, né, ao nosso conjunto de dados. Como vocês podem ver, então o nosso conjunto está todo escalado dentro de 0 a 1 e com a classe de volta. Para visualizar um pouco, né, essa questão de colocar na mesma escala, vamos utilizar a biblioteca do Plotly Express, em específico um método de histograma para a gente imprimir um gráfico de histograma. Vamos passar o preprocessed data df como o primeiro input dessa função, vamos passar como eixo x o comprimento de sépala e vamos colorir pela variedade das flores íris. Então, aqui nós podemos ver a distribuição de cada variedade de flor íris e como esses dados se distribuem. Como vocês podem ver, os dados estão escalados de fato entre 0 e 1. Não existem valores menores do que 0 e nem valores maiores do que 1, assim atingindo de fato com sucesso esse escalonamento. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse conjunto pré-processado, que estaria pronto, né, para ser trabalhado por modelos de machine learning e por outras ferramentas analíticas, e nós vamos salvá-lo como um próprio arquivo CSV também. Nós vamos fazer isso através do método toCSV, do próprio Pandas DataFrame já alocado na variável, e salvaremos ele como preprocessed.csv. Agora vamos fingir, né, que nós estamos lendo de volta, né, esse arquivo novo salvo, e vamos fazer da seguinte forma: pd.readcsv e passamos o nome. Assim nós podemos ler o dataset pronto já para ser trabalhado durante o nosso processo de ciência de dados. E assim, como vocês podem ver aqui, ele está com essa coluna unnamed 0, porque é o index do dataframe original. Quando a gente salva, ele acaba incluindo ele também com esse nome. E como vocês podem ver, ao executar o comando ls de dentro do Jupyter Notebook, nós vemos que de fato ele foi salvo com sucesso. Aqui no nível do projeto, nós vamos desligar o nosso Jupyter Notebook para mostrar para vocês a persistência desses dados. Então, limpamos tudo, paramos a conexão e terminamos o projeto. Pois bem, neste vídeo nós fomos capazes de implementar esse pré-processamento de dados com o conjunto íris, que é o conjunto clássico da ciência de dados para problemas de classificação de flores determinadas às suas espécies. Com isso, nós podemos observar tanto a característica de preenchimento de valores faltantes com o método FIONA, e também nós podemos trabalhar a regularização com min-max scaling. É muito importante que em casa vocês pratiquem com outras variedades do método FIONA de forma mais inteligente, com chamadas estatísticas como moda ou como média, como preenchimento, e também tentar outros conjuntos de dados sem ser o íris. Tentem trazê-los, tentem observar a distribuição dos seus dados através do Plotly ou do próprio Pandas mesmo, e tentem aplicar essas técnicas para tentar atingir esse nível de processamento em outros conjuntos também. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que tenha se tornado mais fácil e mais prático para você esse trabalho de limpeza de dados e processamento. É onde os cientistas de dados gastam mais de 70% do seu tempo.
Continuem estudando e até a próxima.